E aí, povo de Cristo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um NSDCcast, o podcast do Nós Somos de Cristo. Eu sou Jackson Goulart, sou pastor e líder do movimento Nós Somos de Cristo. É muito bom ter vocês aqui de novo com a gente, hoje num dia especial. E antes de apresentar a nossa convidada, que todo mundo já viu na thumb, né? Todo mundo já sabe quem clicou, é. já sabe quem é, mas vou tentar criar uma curiosidade aqui. Tô com o meu amor aqui. Oi, gente! Vocês estão bem? Você está feliz? Eu estou feliz. Você está feliz? Estou feliz, tô muito feliz. E hoje, mais uma vez, a gente recebendo aqui a psicóloga Juliana Marques. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Novamente. É verdade. A nossa Obrigada. casa aqui. E a Ju, que participou com a gente no mês de setembro, com o tema Setembro Amarelo. A gente falou um pouquinho sobre prevenção e... Como que é? Prevenção e conscientização sobre o suicídio. É isso aí. Se você perdeu, vai lá e assiste, porque esse tema é atemporal, né? Exatamente. Tratamos mais em setembro, mas é para todo o tempo, né? Temos que falar sobre ele durante todo o ano. É isso aí. Mas não vá para lá agora. Primeiro assista esse aqui e depois você vai para o próximo podcast. Já convidar você para curtir esse vídeo e também compartilhar com a galera, que eu tenho certeza que esse assunto aqui vai ser muito importante e edificante para você, para sua casa, para sua família, para sua igreja, para o seu grupo de jovens, né, amor? É isso aí. O que a gente vai conversar hoje? Nós vamos falar um pouco sobre a influência, né, das redes sociais, a influência da mídia. Da mídia seria também? Eu creio que sim, né, Ju? A influência das mídias sociais. Das mídias sociais, no desenvolvimento da criança e do adolescente e de nós adultos também. Todos Tecnologia. Tecnologia. De uma que maneira... todos nós estamos influenciados por ela de alguma maneira. Aliás, citamos no último podcast isso. Que esse poderia ser um assunto para um podcast. Que vocês me fizeram uma pergunta sobre isso e eu falei que precisava de um podcast inteiro, porque era um assunto muito complexo, muito grande, com muitas entranhas aí pra gente falar. Então, a gente veio hoje para falar especificamente sobre isso. É isso. Para quem não conhece a Ju ainda, vá no último podcast que ela se apresentou. Hoje a gente já parte aqui mais pro assunto. E é um assunto que é muito, vamos dizer assim, tá aí, né? Necessário, né? Tá aí, tá presente na vida de todas as famílias, todas as pessoas. A tecnologia chegou e não tem como ficar longe dela, né? Aliás, até parece, a gente tem um celular agora, dizem até que é como se fosse uma extensão da nossa mão, né? Porque tá ali o tempo todo. E interessante como a gente, às vezes, não se vê mais sem, né? Nossa, se eu sair sem o celular de casa, meu Deus, se acontecer alguma coisa, como que eu vou me comunicar? Então, quando manda mensagem, né, um marido para a esposa ou vice-versa, manda mensagem, já demora para responder, né, ou com o filho, como já ficar preocupado, né, porque esse imediatismo, né, que a tecnologia trouxe, mudou a nossa sociedade, né? Eu lembro, só conversando aqui um pouquinho antes, eu vou falar aquele termo que a pessoa que está ficando velha fala, né, no meu tempo. Mas eu lembro do tempo, antes das redes sociais, do celular, quando a gente mandava uma mensagem para alguém, ligava para alguém, né? Quando a gente ligava para alguém, a pessoa que atendia falava, ó, a Juliana não está. Então, quando ela chegar, ela retorna para você. E ela retorna para você, poderia demorar dias. De repente, ela está viajando, ela está em outro lugar. E as pessoas esperavam, né? A ficha de telefone tinha um tempo. Então, as coisas tinham uma outra duração, né? E agora as pessoas estão muito imediatistas, né? E até quando veio a internet, ela veio na internet de escada, né? Isso. Então, tinha que esperar, às vezes, porque tinha um limite, né? Tinha que dar meia-noite, porque trocava o turno, e aí você conseguiria... Só contava um pulso ali. Era mais barato de madrugada. Bem mais barato de madrugada. Não tinha Wi-Fi, não existia Wi-Fi, só existia... A internet pelo fio no computador. Era um computador para a família inteira usar. Agora tá tudo no celular, né? Todo mundo tem um computador na mão. Tá? E isso tem impactado as novas gerações. São transformações que a tecnologia, o avanço dessa tecnologia está trazendo para a sociedade, principalmente para as famílias.
Nós somos de uma geração, Jackson, que a gente sabe o que é viver sem essa tecnologia. Quando a gente nasceu, isso não existia, né? Então, eu lembro da minha infância. A minha infância é muito diferente da infância da minha filha. Eu sou dos anos 80, não façam as contas aí, pra saber quantos anos eu tenho. Mas eu sou dos anos 80, em época que a Xuxa era o ícone do Brasil e do mundo. Então, a minha infância foi de Xuxa. Não, a tecnologia da época era a nave da Xuxa. Era a nave da Xuxa, exatamente. Era uma televisão na casa inteira, em que todas as crianças se reuniam no mesmo cômodo para assistir a nave da Xuxa descendo. Né? Isso já era uma influência, mas era uma influência. Né? E querendo ou não, os nossos pais eles tinham um pouco mais de controle sobre esse acesso, porque a televisão não tinha controle remoto, então os pais que determinavam o canal, que determinavam o tempo que as crianças ficavam, a gente ia para a escola, né? Nos momentos específicos. Tinha poucas opções também. Poucas opções de canal, não existia streaming, não existia TV a cabo, como existe hoje, os canais fechados. Então, nós somos de uma geração que a gente sabe o que é viver sem. Agora, os nossos filhos, eles já nasceram nessa geração, né? E aí, falando da minha experiência profissional enquanto psicóloga, as crianças... Hoje eu não atendo mais criança, mas quando eu atendi a criança e os adolescentes que eu ainda atendo hoje, já nasceram nessa geração. E é muito engraçado a gente falar com eles e eles não terem a noção do que é não existir celular, não existe internet, não existe Wi-Fi. Né? Como é que a gente se comunicava antes? A gente se comunicava... O tempo, ele era diferente. E hoje eu acho que essa questão do imediatismo, desse prazer imediato, ele é muito potencializado pela questão da tecnologia, que daí a gente leva para outras questões, né? Como, por exemplo, a gente pode pensar que é uma dependência da tecnologia do celular, quando você falou que é uma extensão da nossa mão. É uma dependência que a gente criou da tecnologia. E, se a gente for pensar em termos de estimulação cerebral, é a mesma dependência da droga, do álcool, do tabaco, da pornografia, do vício, de qualquer outro tipo de vício, da compulsão alimentar, né? Que tem pessoas que vão para o caminho da obesidade. Pensando em termos de funcionamento de cérebro, é a mesma intensidade de funcionamento com a dependência da tecnologia. Então, é uma coisa muito séria da qual a gente está falando, né? E eu percebo que a questão da pandemia, que a gente teve que tudo fechou, que as pessoas se isolaram, foi um boom. Intensificou ainda Intensificou. Mais. Eu não atribuo apenas à pandemia. Já existia toda essa questão, já existia essa discussão dos malefícios que esse acesso imediato à tecnologia trazia e traz, principalmente para as crianças e adolescentes, mas com o confinamento, né, e principalmente com o fechamento das escolas, eu percebo que a grande demanda dos pais foi essa preocupação, né? O que eu faço com uma criança em casa, sem escola, sem amigos, sem poder brincar, às vezes num apartamento de 40 metros, né? A tecnologia acaba sendo a única opção para pais que precisam trabalhar. Então, a gente percebe esse movimento ao longo da história, né? Da nossa história. Você disse que isso começou antes da pandemia, e eu acredito que isso veio antes da pandemia, mas você acha que veio a partir um pouco do medo da violência? Porque, por exemplo, na minha época... Na minha época, o maior estímulo eram os jogos de rua de comunidade. Então, a gente nem conhecia o vizinho lá de baixo, mas chamava ele para jogar vôlei, jogar bets na rua, né? Então, os jogos de rua na comunidade... Para mim, para as minhas primas, para os meus amigos, eram muito mais estimulantes do que aquilo que a gente assistia na TV, por exemplo. Porque como não tinha internet, né, isso era muito mais estimulante para nós. Mas hoje é muito mais difícil, né? As crianças se reunirem. Hoje, o vizinho de cima não sabe quem é o vizinho de baixo. O vizinho do lado não sabe nem que o outro tem filho. Então, você acha que isso partiu um pouco do medo da violência? Só uma coisa, sem contar uma geração que não tinha televisão porque a igreja considerava pecado, né? Exatamente. Isso. Então, o acesso à tecnologia era basicamente nada, né? Nada. Né? Pensando que não tinha nenhum outro acesso, né? Nenhum outro equipamento. Essa questão da violência, eu penso que pode ter contribuído, Cibele, mas eu não acho que tenha sido a principal questão. Se a gente for estudar ao longo da história, eu entendo que é mais a questão das dinâmicas familiares que estão mudando, né? Na verdade, é uma sociedade que está mudando. Então, a sociedade, ela se colocou mais em espaços privados do que públicos, também pela questão da violência, né? Mas hoje as pessoas normalmente buscam condomínios de prédios ou de casas, porque acham que é mais seguro para as crianças e acabam ficando de maneira cada vez mais isolada. E também a transformação ao longo da história, da entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Do menor número de filhos. Então, geralmente são crianças que crescem filhos únicos, crianças que crescem sozinhas, né? Na nossa época de criança, eu não sei quantos primos eu tenho, né? Porque meu pai tem 8 irmãos, a minha mãe tem 2. Uau. E aí cada irmão do meu pai tem pelo menos 2 filhos, que já tem filhos. Então, eu não sei quantos primos eu tenho. Hoje, a minha filha tem uma prima,
que é a filha da minha irmã. Então, as famílias, elas estão diminuindo, né? E aí, por conta dessas transformações sociais, a entrada da mulher no mercado de trabalho, e a própria exigência, né, da gente sempre querer ter mais, consumir mais, viajar mais, comprar mais. Então, você está numa casa, aí você quer uma casa maior, e para isso a gente precisa de mais dinheiro, e para isso a gente precisa trabalhar mais, né? Então, a saída dos pais de casa, estando no mercado de trabalho de maneira mais intensa, também proporcionou que as crianças ficassem mais vulneráveis à questão da tecnologia, porque na época das nossas mães, das nossas avós, era comum as mulheres não trabalharem, né? Minha mãe até que trabalhou, mas na época da minha avó, nenhuma avó trabalhava. Então, as avós ficavam com os netos, cuidavam, tinha aquela questão, vamos fazer um bolo, vamos brincar de tal coisa. Eram todos os netos na casa da avó, dos avós, né? Então, tinha mais essa questão social. E a partir da geração das nossas mães, e principalmente da nossa, nós que já estamos no mercado de trabalho, isso transformou muito a sociedade e as famílias. Então, aí o advento, né, da tecnologia vem, é o encontro dessas duas questões, né? A saída da mulher de casa e a tecnologia que vem de maneira muito violenta. E aí as crianças ficam mais vulneráveis a esse estímulo. Isso também se dá, talvez, pelo fato de que hoje os pais querem suprir mais as necessidades dos filhos, porque a gente sempre vem dessa cadeia, né? De que os pais querem sobre dar os mais, filhos, os filhos sobre os filhos, e assim, né? Então, talvez essa necessidade, essa questão de ter uma família menor, de ter apenas um filho, porque com um filho eu consigo suprir tudo. Talvez com mais... Não seja possível, sim. E também eu penso que a própria dificuldade das relações familiares, porque se a gente for pensar a gente fala muito, né, sobre as consequências do uso indiscriminado da tecnologia, mas a gente tem que pensar o que leva uma criança ou um adolescente a usar de maneira indiscriminada, né? Por que os pais dão hoje é muito comum, eu não sei, depois que eu me tornei mãe, né, minha filha tem quase 3 anos, eu comecei a reparar mais isso, mas é muito comum às vezes bebês no carrinho, a mãe dando, né, um celular, ou tá no restaurante e aí a criança tá com tablet para os pais, né, poderem jantar. O que leva os pais a oferecerem essa tecnologia? Que a criança fique quieta, né? Porque o choro da criança incomoda, a criança dá muito trabalho, o filho dá muito trabalho, né? Então, o choro da criança incomoda, a criança querer brincar incomoda, a criança chamar a atenção dos pais por algum motivo incomoda. Então, na verdade, as crianças muito pequenas, né, que têm o acesso facilitado e restrito, eu sempre penso que a gente tem que dar um passo para trás e pensar como é que está a relação, como é que está o vínculo dessa família, né? Porque se é uma criança que ela tem acesso a brinquedos, a um espaço para brincar, a pais que dão atenção, que brincam junto com ela, provavelmente ela não vai desejar estar, né, com o celular. Agora, se é aquela criança sozinha, que já não tem irmãos, que já não convive com primos, né, como a gente está falando de alguns anos, algumas gerações atrás, os pais estão fora o tempo todo, conviveu só com babá, ou passam 12 horas por dia na escola, os pais chegam em casa e trabalham mais à noite, né, ou estão cansados por conta do trabalho e não conseguem dar atenção, a criança ela vai se refugiar na tecnologia, né? Então, hoje é muito comum a gente ver essas cenas. E aí eu acho que a gente tem que pensar nas consequências de tudo isso, né? Eu saí para jantar com meu marido alguns meses atrás. Isso é muito comum, na verdade, né? A gente vê isso o tempo todo. E tinha um casal na mesa do lado, era um casal com 2 crianças pequenas, uma menina e um menino. E aí a primeira coisa que me assustou foi que cada uma das crianças estava com um tablet diferente. Então, cada uma tinha um tablet, né? Então, a gente já pensa aí a questão do individualismo, a questão financeira, porque um tablet é uma coisa cara, né? Não é um brinquedo, uma boneca de criança. Então, assim, cada criança no seu tablet com o seu desenho. Era uma menina e um menino. Então, o menino estava lá com o desenho de menino e a menina lá com o desenho de princesa, sei lá. E aí, os pais também. A mãe estava no celular dela e o pai estava no celular dele. E eu até questionei, falei, mas por que eles saíram para jantar? Pede em casa, né? Pede um iFood em casa e tudo bem, vamos ficar lá. Então, assim, era uma mesa de 4 pessoas que cada um estava com a sua... Com o seu equipamento, né? Então, ninguém conversava, ninguém interagia, as crianças... E aí, mas, claro, as crianças ficaram quietas, né? Então, as crianças ficavam quietinhas na mesa, não davam trabalho, não saíam correndo, não solicitavam a atenção dos pais. Então, eu acho que a gente tem que dar esse passo para trás para entender qual é a vinculação que a gente está criando com os nossos filhos, que tem que ser permeada, tem que ser atravessada por um equipamento de tecnologia para que essa relação possa acontecer, né? A gente tem que pensar nisso e depois, claro, pensar nas consequências que isso vai ter a curto, né, a prazo imediato, médio e longo na vida desse sujeito. Alguns anos atrás, essas crianças aí estariam num playground ali do restaurante. Sim. Interagindo com outras crianças de outros casais, de outras famílias. Outras famílias. Qual é o impacto disso de não ter mais essa interação social e agora está na tela e como evitar isso aí? Porque o play está lá, vazio. Né? Sim. Eu acho que você falou a palavra certa, evitar, né? Porque uma vez que a criança ela já está habituada com a questão das telas, é muito mais difícil tirar. Então, eu oriento os pais que têm crianças pequenas que evitem e retardem o máximo possível que elas tenham acesso a telas. A Sociedade Brasileira de Pediatria,
ela tem alguns documentos que falam sobre isso e qual que é a orientação deles, que até os 2 anos de idade seja 0 telas. A criança não tem acesso a nenhum tipo de tela, nem televisão, nem TV. Nem TV, nem... Porque tem muitas questões, né? Tem a questão do estímulo visual, que para a criança, ela ainda está em formação. Então, aquele estímulo visual é muito forte, né? A questão dos sons, a questão da luz, pode até prejudicar, né? A visão da criança a longo prazo, a audição da criança a longo prazo. Então, 0 estímulo de telas de 0 a 2 anos. Dos 2 aos 3... com supervisão, no máximo 1 hora por dia de telas. E assim vai aumentando sucessivamente. Mas o ideal é que não tenha acesso, né? Ou que quando tiver acesso esteja sob supervisão dos pais, tanto por uma questão do tempo que a criança fica em frente às telas e do conteúdo que ela está assistindo. E pensando também que hoje a internet é terra de ninguém, né? Qualquer criança pode pegar e acessar e ter acesso a coisas que a gente nem sabe de onde vem, porque é tudo muito aberto, né? A legislação, em termos do digital, ainda está começando, a gente está engatinhando muito nisso. Então, eu sempre digo que evitar é a melhor, o melhor dos mundos, é o melhor das possibilidades aí. Se a criança ela já está há muito tempo, os pais têm que começar a tirar. E aí vai ser um comportamento parecido com uma abstinência. Então, a criança ela vai entrar mesmo numa síndrome de abstinência como se estivesse tirando uma droga dela, né? Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai fazer birra, ela vai querer, a qualquer custo, ter o acesso às telas, porque a mente dela já está condicionada àquele prazer proporcionado pelas telas. Mas é importante a gente ter esse limite, porque isso vai trazer muitas consequências depois para as crianças, né? Consequência no desenvolvimento da linguagem, consequências na questão das habilidades sociais, porque a criança está lá sozinha, porque a tela não é algo que interage com a criança, a tela traz algo pronto. Então, a criança não precisa pensar, a criança não precisa se relacionar, a criança não precisa respeitar regras, a criança não precisa aprender a ceder. Nenhuma das habilidades sociais que a gente tanto deseja que os nossos filhos aprendam. Então, evitar, né, e retardar ao máximo possível esse acesso às telas. E quando isso acontecer, porque em algum momento isso vai ser inevitável, sempre supervisionar o conteúdo assistido e também limitar o tempo, né? E aí, eu penso também que importante é oferecer para essas crianças e adolescentes outras possibilidades. Porque se, por exemplo, é uma casa em que não tem brinquedo, que não tem espaço, que a criança não pode fazer sujeira, que a criança não pode correr, que a criança não pode brincar, a criança ela vai ficar na tela, né? Na minha casa, minha filha anda de bicicleta na sala, né? Tem massinha pela casa inteira, né? Ela brinca de água suja, às vezes eu falo, eu acabei de limpar a casa e você tá sujando. Mas, enfim, eu prefiro que ela tenha essas experiências do que ela fique na televisão. Ela já pintou a parede? Já! Não tenha dúvida! Já, mas assim, sem a gente perceber, claro, a gente não deixaria, né? Quando a gente vê, já tava toda arriscada. Mas, assim, é uma casa, eu brinco que a minha casa é uma casa lúdica, né? Então, tem o espaço dela lá com os brinquedos dela, tem bicicleta, que ela tem bicicleta, tem velotrol, tem a massinha, tem o fogãozinho que ela faz os papazinhos para as nenéns, e eu tenho certeza absoluta que se eu não possibilitasse que ela tivesse acesso a esses brinquedos lúdicos, gente, um rolo de papel higiênico vira brinquedo na mão de criança. Isso eu ia falar. É muito simples. Porque você falou do estímulo que a tela traz. Então, do som, do efeito visual. E talvez para uma criança, antigamente, uma caneca dessa seria uma descoberta. Mas até hoje né? Até hoje é. Mas não acaba perdendo um pouco a graça da criança por esse estímulo? Com certeza, com certeza. Com certeza, porque a natureza da criança é se interessar pelo que está aqui, né? Então, se uma criança vê aqui, ela vai ver os fios, ela vai ver as luzes, ela vai achar tudo isso aqui o máximo, né? É muito comum o bebê, quando ganha presente, né? A gente tira o presente da embalagem, ele pega a embalagem para brincar. Isso é muito comum com criança pequena, né? Mas aí, quando a gente oferece a tela, já é um estímulo tão pronto que a criança ela vai perdendo gradativamente essa capacidade de se interessar por aquilo que ela poderia descobrir, porque já é algo que ela não precisa ter esse esforço, esse trabalho mental, quando é algo que vem pronto da tela. Então, a gente também vive uma geração muito assim, né? De que tudo, não pode fazer nada, não pode andar descalço porque fica doente, não pode tomar chuva, não pode brincar com água e tal. Eu sei que tem uma preocupação dos pais em relação a isso, mas a criança, ela precisa sentir o mundo dessa maneira, né? Andar descalço, andar na terra, cai, levanta, toma chuva, brinca com água, anda de bicicleta dentro de casa, se suja. Isso é natural e saudável para a criança. Então, aí a gente, enquanto pais, né? Eu falo enquanto pais, mas também enquanto psicóloga, a gente tem que pensar o que é mais saudável para eles, né? Essa sujeira toda aí que eles fazem, que depois um banho resolve, ou ficar o dia inteiro na frente de uma tela. Então, a gente tem que fazer escolhas que beneficiem eles, né? No final das contas. E qual que é o limite de não se tornar uma superproteção? Porque, por exemplo, na escola, os pais não têm esse controle sobre o estímulo de
de telas. Então, hoje, eu não sei como é, né? Porque não tô mais dentro da escola. Mas a gente já via que se colocava uma tela com musiquinha lá para as crianças e tal. Hoje, quais são os estímulos e como que se controla? Porque, por exemplo, mesmo que não seja dentro da escola, num restaurante, por exemplo, a gente já viu uma vez, a gente foi num restaurante também, e tinha uma menina lá com um teclado e a outra menina... teclado, ó. Com o tablet e a outra menina do lado sem, mas ela foi pro mesmo estímulo ali e as duas começaram a assistir, até começaram a brigar por causa disso. E elas poderiam estar brincando, E elas poderiam estar brincando. A gente falou assim, nossa, elas poderiam estar brincando, correndo, se divertindo, mas elas estão ali brigando para assistir alguma coisa diferente num tablet e tal. Qual que é esse controle, né, sobre uma escola ou sobre os amigos do lado? E quando que isso passa do limite, né, e se torna uma sobreproteção? Eu entendo, assim, eu vou dividir a sua pergunta em duas. Claro. Porque eu entendo que a escola é algo mais específico, porque a criança passa muitas horas por dia lá. Então, a minha orientação é que os pais entendam qual é o método de ensino dessa escola. Sim. Se é uma escola que acredita numa educação a partir de desenhos, os pais deveriam escolher outra escola se eles tiverem essa possibilidade, né? Nem sempre tem, mas se eles tiverem, é o ideal que eles escolham. Porque aí entra uma questão, aquela coisa, né, que muitos autores falam, né? Os desenhos educativos, os programas educativos. Enquanto psicóloga, parto do princípio que não existe programa educativo e não existe desenho educativo. Por quê? Porque o processo de educação, ele envolve o vínculo e o relacionamento. Né? Eu sou psicóloga e também sou psicopedagoga, tenho especialização em psicopedagogia. E no meu TCC, da minha pós de psicopedagogia, foi justamente esse o tema. Né? Eu estudei um teórico, o Henri Vallon, que era francês, e ele desenvolveu toda a teoria dele a respeito da psicologia da aprendizagem. E qual foi o tema, né? A importância do afeto no desenvolvimento da aprendizagem. Porque se concluiu que quando tem trocas afetivas entre aluno e professor, ou mesmo em casa, porque as crianças aprendem com a gente o tempo todo, né? Quando tem essa troca afetiva, a aprendizagem ela tem um efeito muito maior sobre aquela criança. A criança aprende de maneira mais significativa quando tem o afeto. E não existe afeto com telas. Existe afeto entre pessoas. Então, eu acho que a gente tem que começar a desmistificar essa questão de que esse desenho é educativo, porque meu filho aprendeu a falar as cores em inglês assistindo esse desenho. Ele aprenderia a falar as cores em inglês de qualquer outra forma, né? Não é mérito do desenho aquilo, também pela repetição a gente aprende. Então, não existe nada que seja educativo a não ser a relação entre duas pessoas ou mais pessoas, porque a educação envolve afeto, envolve essa troca singular, né, que é a questão afetiva. Então, em relação à escola especificamente, eu entendo que a gente tem que procurar uma escola para os nossos filhos que estejam dentro daquilo que a gente deseja. E aí, pensando nessa outra questão que você me falou, eu creio que a exceção, Cibele, ela não é capaz de destruir tudo aquilo que a gente construiu com os nossos filhos. Então, por exemplo, teve o Dia das Crianças na escola, e nesse Dia das Crianças... É uma escola que não usa telas para ensinar, não entende que as telas são educativas. E no Dia das Crianças passou um filme para eles fazerem um acampamento na escola. Tudo bem, não tem problema, né? Numa semana a criança vê 1h30 de um filme junto com os amigos, num contexto, né? Minha filha teve festa do pijama semana passada na escola, né? Então aí estava todo mundo de pijama e fizeram um piquenique. Eu não sei se a sala dela teve, mas eu vi que algumas outras salas colocaram filme na hora das crianças dormirem. E não tem problema, porque não é um costume que nós temos em casa, deixar lá nas telas. Então, a sobreproteção eu acho que vai aí, né? Quando é uma exceção, quando é algo que não é contínuo, que não é recorrente no dia a dia da criança, não tem problema. Até outras questões, doce, por exemplo, né? Uma criança que come doce todo dia, enfim, ela pode ter alguma consequência depois, mas comer um doce no fim de semana, tomar um sorvete num dia de praia, não tem problema, né? É só a exceção. Então, eu acho que a gente tem que ter ponderar esse limite do que é algo que a criança faz todo dia. Isso vai ter consequências, né? Uma rotina que vai trazer consequências a médio e longo prazo, como telas, alimentação, tudo isso que a gente vem falando, e de algo que é pontual, esporádico. Então, aí eu falo para os pais, né? Acalmem o seu coração, e se for algo da exceção, não vai ter muito problema, não vai trazer consequências muito graves. Eu me lembrei, amor, desculpa, eu te interrompi, mas eu me lembrei do que você falou. Eu queria falar do negócio da escola aqui. Eu me lembrei de algo que você falou que tem a ver comigo também, né? Eu tive muita dificuldade para aprender história. E eu fui aprender história e entender no 8º ano, tipo, com 15 anos de idade, com uma professora que sentou comigo e ela viu que eu tinha muita dificuldade, porque a vida inteira eu tive muita dificuldade, e ela sentou comigo e realmente conseguiu me ensinar e tal. E aí eu me lembrei que o Jackson também passou por isso, né? E talvez tenha a ver essa questão afetiva, né?
Acho que você também passou por isso, né, amor? Uma professora de matemática que se dedicou e aí eu comecei a aprender. Mas eu vi um pastor falando que um dono de escola falou para ele que antigamente os pais chegavam na escola, queriam saber o método de ensino, como é que funcionava, o valor, uma série de coisas. Hoje, os pais chegam na escola, soltam a criança, ela corre para lá, para cá. Quando ela volta, os pais perguntam: você gostou da escola? Gostei, então vou matricular aqui. Então, quais são coisas importantes que os pais precisam observar numa escola, fora essa questão da tela, até aproveitando esse assunto que a gente está aqui? É importante pensar que tem decisões que cabem aos pais e não às crianças, né? Claro que dependendo da idade da criança, do grau de autonomia, ela pode decidir. Então, por exemplo, a minha filha de 3 anos, ela pode escolher se ela quer um shorts rosa ou azul para sair. Mas ela não pode escolher a escola que ela vai estudar. Isso é uma atribuição, né? Tem escolhas que os pais têm que fazer enquanto responsáveis porque eles sabem o que é melhor para aquela criança. Então, na questão escolar, por exemplo, é importante saber a questão da metodologia de ensino, quantos alunos têm. E, assim, eu acho que vale a pena pensar que a gente está falando de escolas particulares, porque em escolas públicas, infelizmente, a gente não tem muita opção, né? Apesar, eu não estou dizendo que não deve ser cobrado um bom ensino, um bom atendimento da escola pública, mas eu estou dizendo que a gente é mais limitado na questão das escolhas, claro, né? Mas pensando numa escola particular. Então, a questão da metodologia de ensino é muito importante, a questão da formação dos professores é muito importante, porque tem escola, principalmente de educação infantil, que não tem professores formados em pedagogia. Quando eu fui para minha filha, né, eu fui visitar uma escola e ela falou assim, não, aqui as meninas do berçário não são pedagogas, porque pedagogo não quer trocar fralda de criança. Elas fazem um curso de berçarista, um curso de um fim de semana de berçarista, né? Então, a formação dos professores... A questão da alimentação é super importante, se a criança se alimenta na escola, se a criança leva o lanche de fora, se tem uma nutricionista que faz o cardápio da escola. A questão das festas que tem na escola ao longo do ano, né? Para nós que somos cristãos, por exemplo, tem algumas festas que talvez a gente não queira que os nossos filhos participem. Halloween, por exemplo, né? Vou dar um exemplo simples, assim, Halloween, né? Então, saber o que essa escola comemora, se é a escola que tem algum segmento religioso ou não, porque tem escolas que são cristãs, que são católicas, que são espíritas, né? Tudo isso é importante. Quantos alunos tem na sala de aula, quais são os instrumentos utilizados por aquela escola, se tem área verde, né, área onde as crianças possam, na escola da minha filha tem pé de jabuticaba que ela sobe, pega e come do pé, né? Então, assim, tem bastante a área de brinquedo, principalmente para educação infantil, a gente está falando, né? Então, assim, se tem um espaço para brincadeira, se tem um espaço que a criança pode correr descalça, se tem parque, se tem horta, tudo isso que pode contribuir para o desenvolvimento da criança, porque se a gente pensa na educação infantil, infinitamente mais importante do que uma apostila ou do que o aprendizado cognitivo que ela possa ter são essas vivências, né? A criança, ela aprende por essas vivências que ela tem no dia a dia. E a gente tem que pensar que a escola é um lugar onde a criança passa muita parte do tempo. Então, é muito importante que tudo isso seja verificado. Mas não só quando a gente vai... visitar a escola, escolher a escola, mas ao longo do ano letivo, porque às vezes a escola apresenta alguma coisa e no decorrer do tempo você percebe que não é bem aqui, é bem aquela proposta, né? Então, sempre estar em contato com a coordenação, com a professora, né? Perguntar como é que foi o dia, tem agenda digital hoje em dia, né? Não é mais aquela agenda de papel, então, sempre está lá, né? Na agenda, conversando para ver como é que foi, se a criança comeu, se a criança brincou, né? E aí, assim, pensando já em adolescentes que estão no ensino fundamental, no ensino médio, penso que a didática também é muito importante. E aí também eu penso que é muito do que a gente objetiva para os nossos filhos, né? Então, assim, se meu filho ele fala que ele tem o desejo de estudar na USP, de fazer uma faculdade fora do país, então tem que focar muito na questão do ensino. Vai para uma escola que seja mais forte nisso. Não, meu filho pensa em fazer outra coisa, fazer uma faculdade por aqui mesmo, né? Enfim, ou fazer um curso técnico, talvez uma escola que tenha outros direcionamentos que não especificamente na questão desse ensino tão maçante, né? Como é, por exemplo, para um aluno que queira uma faculdade pública ou até fora do país. Então, acho que também é pensar qual é o objetivo dos pais para aquela criança. E, claro, é importante a criança gostar da escola? Claro que é, né? Quando eu fui visitar as escolas para minha filha, eu levei ela e, enfim, escolhi a escola que ela também gostou. Mas não foi uma decisão dela. O fato dela ter gostado foi algo a mais. Né? Algo a mais. Uma confirmação. Isso, talvez. Eu considerei isso na hora de escolher. Mas se ela tivesse gostado de outras escolas que, para mim, não eram boas, eu não teria colocado, né? Não teria matriculado ela lá. Então, a opinião da criança conta, mas não é determinante para a decisão de algo tão sério que ela, por si só, não tem uma capacidade ainda intelectual de ter por conta da idade, da imaturidade emocional. A gente quer ter filhos, né? A gente não tem ainda. E esses dias a gente estava conversando com um casal e a gente comentou que a gente queria
no começo ali, que elas não tivessem tanto acesso à tela, que a gente brincasse brincadeiras de família. E aí, esse casal disse assim, não, tenha filhos que vocês vão ver. E eles ficam muito na tela. Né? Então, tipo, ele estava quase que apresentando a tela como a solução né, dos problemas, dificuldades ali de criação. Quais... na prática, assim, as consequências disso? Muito grandes. Isso é muito nocivo, né? E as pessoas, eu percebo que hoje os pais, as pessoas levam isso com muita naturalidade. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque as pessoas não têm ideia da dimensão que isso pode trazer no futuro, né? Então, assim, hoje, como eu falei no começo, né, a tela, seja qual for, né, tablet, celular, televisão, enfim, videogame, é aquilo que faz a criança ficar quieta. De maneira bem clara, assim, objetiva. Então, se a criança está fazendo birra, dá uma tela que ela fica quieta. Se a criança está chorando porque ela quer brincar, dá uma tela que ela fica quieta. Se a criança está reclamando de qualquer coisa, não quer comer na hora da refeição, tela na refeição é muito comum. A gente não tem noção do quanto isso pode distorcer valores, princípios e causar consequências muito graves. Então, assim, para a criança muito pequena, o mais importante e grave é a questão de dificuldade na questão do desenvolvimento adequado da linguagem. Porque, como eu falei, né, a linguagem, a criança aprende a linguagem verbal quando fala com ela, né? Só que os dispositivos eletrônicos, eles têm uma fala muito pobre, não é a mesma coisa que a gente falar com a criança. Então, tem problemas associados ao desenvolvimento da linguagem, já tem pesquisas que associam, né? Hoje, eu não sei se vocês percebem, mas tem um boom de diagnósticos de TDAH, por exemplo, né? Algumas pesquisas já associam esse aumento do número de diagnósticos de TDAH com o uso excessivo de telas. Por quê? Porque isso causa nas crianças ansiedade, causa depressão, causa em algumas crianças, de maneira mais grave, tendências ao suicídio, né? Porque a gente não tem nem noção do conteúdo que elas estão assistindo. Então, assim, quando, por exemplo, meu filho está fazendo uma birra e eu dou o celular para ele ficar quieto, o que eu estou ensinando? Que ele não precisa reconhecer os sentimentos dele. Que qualquer problema que ele tiver, ou qualquer angústia, ou qualquer frustração que ele tiver ao longo da vida, é só ele pegar qualquer aparelho que isso vai passar. Só que pode ser que, em algum momento da vida, esse aparelho se transforme em outra coisa. Em droga, em prostituição, em vício em jogo, vício em pornografia, compulsão alimentar, né? A criança que fica com o celular lá, né, enquanto está comendo, é muito comum, né? Então, os pais estão lá na mesa e põem o celular assim para a criança assistir. Isso tem uma tendência... pode gerar uma tendência enorme a desenvolver uma obesidade. Por quê? Primeiro porque a criança ela não está prestando atenção no que ela está comendo. Então, ela não sente o sabor dos alimentos, ela não sabe o que ela está comendo, ela só come. Segundo, a questão da estimulação visual pode fazer com que ela sinta mais fome. Então, ela vai comer mais do que o adequado porque ela não está nem sentindo a sensação do próprio corpo. Ela não tem uma autorregulação, porque ela está concentrada na questão do estímulo visual. E também afeta completamente a questão dos vínculos familiares, porque se está na mesa e cada um está no seu celular, ninguém conversa, ninguém interage, ninguém pergunta como foi o dia, né? E, às vezes, o momento da mesa é um dos únicos que a família tem junta, por conta da questão do mercado de trabalho hoje em dia, como eu falei no começo. Então, esse momento que era tão importante, ele acaba ficando um momento que deveria ser coletivo, acaba virando um momento individual, né? Então, está todo mundo junto, mas está cada um no seu mundo, cada um com o seu celular ou com a sua tela. Nossa, desculpa te interromper, Imagina. Mas isso fez muito sentido na questão da pipoca. Você vai no cinema, você começa a comer a pipoca, come. Acaba o filme e você fala... Nossa, eu nem vi a pipoca ir embora, né? É muito... E, por exemplo, no cinema, a gente está focado lá. A gente não escuta as conversas paralelas, não escuta nada, porque a gente está e literalmente hipnotizado, né? Com a tela. Mas se a gente for ao cinema uma vez por mês, claro. Sibeli, isso não vai... Se a criança for uma vez por mês, isso não vai ter consequências. O problema é a criança fazer toda a refeição com o celular, né? Então, a gente tem muitas questões que são importantes. E isso eu não estou nem contando a questão do conteúdo que a criança está assistindo, né? Porque já tem pesquisas também que falam que, dependendo do conteúdo que você assiste, principalmente nas plataformas de streaming hoje em dia, né? Que é muito conteúdo. Cada vez que você abre lá o Netflix, é uma série nova que você não dá conta de acompanhar. Muita coisa, né? Então, assim, as crianças, principalmente, e os adolescentes, que eles são muito mais vulneráveis à questão dos estereótipos, já tem pesquisas que indicam, né, um aumento do uso de tabaco, por ver séries de pessoas fumando, e o cigarro é sempre associado à questão do glamour, né? A questão do poder no homem, a questão do glamour, a questão da sensualidade na mulher. Então, de maneira inconsciente, as crianças e adolescentes eles vão enraizando esses estereótipos na mente deles, e de maneira involuntária eles já começam a reproduzir isso. Também tem pesquisas que falam que a questão
eu não sei que palavra exatamente usar, mas a promiscuidade sexual ou do sexo não seguro também aumenta muito, porque as crianças e adolescentes veem nessas séries aquele sexo casual, né? Então, o casal se conhece, aí rola um clima, e aí imediatamente já tem uma relação sexual. E de maneira muito rápida, de maneira muito volúvel, de maneira muito imediata, assim, que haja um relacionamento para que aconteça o ato sexual. Então, isso faz com que essa promiscuidade sexual também aumente e também a questão do sexo sem preservativo, né? Sem segurança. Porque daí, naquele momento lá das cenas... isso não entra em questão, né? Não entra em questão. É o sexo pelo sexo. Então, se a gente for pensar, a questão, né, da própria obesidade por conta da compulsão alimentar, enfim, tudo, né? Entra todos os tipos também de vício. o abuso sexual? Sim. Entra o abuso sexual, tanto pela questão da pedofilia, quanto também hoje a gente tem muito conteúdo de... conteúdo sexual desse tipo, né? De abuso. Tem um jogo... que se chama GTA. Eu não conheço, mas muitos adolescentes que eu atendo falam sobre ele. E que é um jogo que tem muita questão de violência sexual, de violência de armas, de vícios, né, muitos palavrões. E foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos que mais de 80% das crianças de lá jogam esse tipo de jogo. Então, se a gente for pensar nas consequências a médio e longo prazo, elas podem ser gigantescas, né, para esse sujeito. E também o que eu acho também que é importante, o fato de que todo esse conteúdo pronto, ele faz com que a gente não olhe para nós e com que a gente não consiga identificar as nossas próprias emoções, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aquela coisa, hoje eu tô triste, eu vou assistir uma série para ficar feliz. Hoje eu tô deprimida, eu vou assistir uma série para sair dessa deprê, né? Por que a gente não pode se sentir deprimido? Por que a gente não pode se sentir infeliz? Por que a gente pode estar mal um dia? Por que a gente tem que o tempo todo estar querendo tampar esse buraco, né, do que esses sentimentos e essas emoções querem nos dizer? E aí a gente vai se entupindo de todo esse conteúdo e ficando cada vez mais alienado das nossas próprias emoções. Só um comentário da mesa, que eu não queria deixar escapar, que você falou de colocar o celular na mesa ali e a criança ficar assistindo, né? E a mesa, para a gente que é cristão, é tão importante, porque Jesus, ele convivia na mesa, né? Era o lugar a mesa é lugar de comunhão. É um lugar onde a gente está em comum união, né? Comunhão. Então, é o lugar onde a gente pode trocar ideia, a gente pode derramar, a gente pode entender melhor o coração do outro. É interessante que na mesa é o lugar onde Jesus falava muito, né? E derramava muito. Então, o coração de Jesus era revelado ali para os discípulos, mas é o lugar onde também Judas revelou quem ele era, né? Então, a mesa é esse lugar onde a gente pode revelar quem a gente é. O melhor lado e o pior lado nosso. Então, a importância de transformar a mesa realmente nesse lugar, né? E se a gente pensar de forma simbólica a questão do alimento, né? O que é que está nos alimentando? Né? A mesa é o lugar da gente se alimentar, da gente saciar a nossa fome. O que está saciando a nossa fome hoje numa questão... Você pensou na questão espiritual, claro, importantíssima, né? Inclusive na mesa que a gente ora antes de comer, né? Isso é muito importante. Mas se a gente pensar simbolicamente, o que está saciando a nossa fome? Do que a gente está se alimentando enquanto a gente está na mesa? Isso é muito importante também. Eu ia perguntar qual é o efeito que esse afastamento social, né? Porque você falou, eu tô triste, então eu vou assistir alguma coisa, eu vou ver alguma coisa. Qual é o efeito dentro de um casal mesmo, né? Porque talvez a pessoa não queira lidar com o sentimento, não queira lidar com a situação, então ela foge para uma rede social, alguma coisa do tipo. Mas qual que é o efeito disso, né? Cria-se barreiras dentro do casal? O que acontece? Eu acho que é só a gente pensar que o número de divórcios explodiu na pandemia, né? Quando os casais tiveram que viver mesmo, conviver juntos, o número de divórcios explodiu. Porque eu entendo que essas tecnologias, elas são distrações. Elas vão nos distraindo do nosso verdadeiro foco. É claro que assistir um filme no fim de semana com o marido é legal, é importante, é bacana, né? Como eu falei, a questão das exceções. Mas cada um ter a sua mídia social de maneira isolada e não se conversar... mais uma barreira, né? Mais uma barreira que impede que exatamente o vínculo vá se criando, que a relação vá se criando. E é uma distração, mas eu também entendo, Cibele, que isso é consequência de um casamento que já não está legal. Eu não acho que seja a causa, eu acho que é a consequência. Porque quando os dois estão afinados, quando tem comunicação, quando tem
uma vida sexualmente ativa, satisfatória, não tem motivos para que isso aconteça. Agora, se já tem uma relação que está difícil, não tem comunicação, não tem uma vida sexual, é só briga, né, são só assuntos, despesa, filhos, contas para pagar, sogra, aí eu acho que como consequência cada um vai se isolando na sua própria vida. E aí não precisa nem ser só a tecnologia, né? Trabalho, amigos, vidas sociais separadas. Cada um vai procurando uma válvula de escape. Isso, cada um vai procurando algo que vai suprir esse buraco, como eu falei. A gente vai o tempo todo buscando satisfazer esse buraco, né? Mas isso desde, por exemplo, a criança, ela tem esse estímulo já desde o começo. Isso vai ter um efeito que pode ocasionar dentro do relacionamento de um casal, por ter deixado a criança desde o começo com esse estímulo da rede social? Isso pode afetar um relacionamento? Um casal futuro? Com filhos, você fala, ou essa criança no futuro? Não, essa criança no futuro. Possivelmente sim, é que a gente ainda não tem muito estudo em relação a isso, porque começou agora, claro, né? Mas eu creio que sim, porque a gente já está formando crianças individualistas, crianças imediatistas, crianças que não sabem esperar, porque o toque no celular gente, é um efeito imediato, né? Eu costumo dizer que quando eu era criança, eu ganhava presente 2 vezes no ano, no meu aniversário e no Natal, só. E era aquela expectativa do ano inteiro por ganhar um presente no aniversário, isso era tão maravilhoso que as crianças de hoje não sabem o que é isso. Ficava sem o presente. Ficava sem presente. E quando o pai não tinha dinheiro também, ficava sem presente. Né? Tinha ano que eu não ganhava, porque meu pai falava, se eu não tenho dinheiro, você não vai ganhar presente. Então, era aquela coisa da expectativa do ano inteiro, né? Então, a gente sabia esperar. A gente sabia esperar a mãe terminar de fazer o almoço para comer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tô lá fazendo, minha filha tá me puxando, né? Querendo comer. Então, essa questão da espera. E se a gente for pensar o quanto isso é espiritual na nossa vida, porque a gente coloca Deus nesse lugar também. Né? Deus é aquele que eu tenho que apertar o botão e, de maneira imediata, ele tem que realizar aquilo que eu peço. Então, a Bíblia fala muito sobre orações e súplicas. Então, orar é a gente conversar, pedir para Deus, e súplica é aquilo que a gente pede de maneira constante, de maneira, né, até Deus nos atender. E o quanto que isso tem ficado vazio hoje em dia. E eu me preocupo muito em qual Deus a gente está apresentando para os nossos filhos. Porque se a gente não permite que os nossos filhos ouçam o não, se frustrem, esperem, quando Deus falar não para os nossos filhos, eles vão sair da igreja. Quando eles tiverem que esperar o cumprimento da promessa de Deus, eles vão se desviar. Né? Quando eles não ouvirem aquilo que eles querem de Deus, eles não vão suportar a frustração e eles vão usar droga. E aí pode parecer exagero, mas não é exagero. Não é exagero. Né? Então, eu me preocupo muito com isso. Né? Às vezes a minha filha chega em casa falando que um amiguinho bateu nela na escola, né? A minha vontade, enquanto mãe, é falar, agora você vai lá e você bate nele de volta. Não, deixa ele te bater. Né? A minha vontade por dentro é falar isso. Mas o que eu falo para ela, eu falo, filha, se o amiguinho te bater, você não vai bater de volta. Você vai chamar a professora para que a professora converse com ele. Porque eu fico pensando lá na frente, como é que eu vou falar para ela que ela tem que dar outra face? Né? Ela ainda não tem maturidade para entender isso agora. Mas lá na frente eu vou falar para ela que ela vai ter que dar outra face. Mas ela vai falar, bom, mas quando eu era criança você me mandava revidar no amiguinho da escola. Né? Então, assim, eu me preocupo com o quanto a tecnologia de hoje, o quanto ela está comprometendo o relacionamento dessas crianças com Deus. Né? De crianças que não sabem esperar, que não sabem ouvir não, que não sabem se frustrar, que querem tudo para imediatamente, que querem o tempo todo revidarem aquilo que elas recebem. Né? E aí vira uma violência sem proporção. Então, eu acho que nós, enquanto pais, enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto educadores, enquanto profissionais, a gente tem que ter muita intencionalidade na educação das crianças, né? No que a gente está proporcionando para esses jovens. Porque se a gente proporciona esse mundo, né? Se a gente entende que esse mundo imediato, né? do McDonald's, que você vai lá não precisa cozinhar. Não precisa cozinhar, é iFood, é Netflix, é tudo isso. Tá tudo pronto. Que Deus é esse que vai servir, né? Deus não é nosso mordomo que vai nos servir da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. E Deus vai nos trabalhar num processo, né? Os discípulos foram 3 anos. E nós somos discípulos que precisamos ser trabalhados e, né? É uma pedra que vai sendo polida, né? Que vai sendo lapidada. Então, se a gente não também tiver paciência com aquilo que Deus está construindo em nós, claro. Né? Agora, você falou do videogame. Eu queria pegar um pouco esse assunto, porque já teve muito essa questão da violência. A pessoa... Eu lembro de um caso de um jovem que entrou no cinema com uma arma lá em São Paulo e foi lá na frente, lá perto da tela, e saiu atirando contra as pessoas que estavam assistindo. E aí surgiu ali naquela mídia mais sensacionalista a questão que ele jogava lá um jogo violento e tal. Ao mesmo tempo, aqueles que vivem, gostam de videogame, não, imagina, não tem nada a ver com quantas pessoas jogam e não tem esse comportamento. Eu lembro até de uma piada que surgiu na época, que, lógico, que tem
a função de menosprezar, né, essa questão. Eles falavam assim, não, eu jogava Super Mario e não virei encanador, né? Então, eu queria saber qual é o impacto real disso, dos jogos na vida dessas crianças, adolescentes e adultos. Eu entendo que tem um impacto real verdadeiro, mas eu entendo que não é só isso. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, 2 parâmetros assim. Esse rapaz que entrou no cinema e que provavelmente tinha influência dessa questão dos jogos. Eu não sei a história dele, mas eu vou conjecturar aqui. Provavelmente tinha uma dinâmica familiar mais complicada, né? Não sei qual é a relação que ele tinha com os pais, o vínculo que ele tinha com os pais, a convivência, como é que ele foi criado, a história de vida dele, mas penso que tinha alguma questão importante aí para chegar ao ponto de, enfim, né, acontecer uma tragédia dessas. E também a questão, claro, né, do tempo em que esse jogo é consumido, né, enfim. Mas o fato é que tem, sim, uma importância, uma relevância. Acho que não é só isso, mas acho que também é isso. E aí a gente pega outro parâmetro, por exemplo, um adolescente que joga esporadicamente esse tipo de jogo, mas que tem uma família que está próxima, que tem amigos na escola, que tem convívio social. Provavelmente ele não vai ser tão influenciado quanto esse primeiro. Mas isso é uma coisa muito subjetiva. E aí, na dúvida, não dá para a gente achar que isso não acontece, né? Porque se um for influenciado e cometer uma tragédia dessas, já é suficiente para a gente entender que realmente tem um poder de influência, sim, a questão dos jogos, né? Eu sempre penso que nunca é um fator só, né? Sempre está condicionado aquilo que o ambiente que a gente vive, as pessoas com quem a gente se relaciona, os vínculos afetivos que a gente tem com as pessoas que estão ao nosso redor, mas que isso tem influência. Com certeza, né? Aí, como é que vai ser para cada pessoa porque o ser humano é muito subjetivo. Nós somos seres muito únicos, individuais, né? Para cada pessoa vai ser de uma maneira diferente, mas que não dá para a gente menosprezar. Existe uma influência, que pode ser maior ou menor, mas existe. E aí tem números que comprovam isso. Posso falar sobre o livro que eu trouxe? Ali que eu mostro, né? Isso. Eu queria apresentar para vocês esse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, que foi escrito por um autor... O tema é forte, né? Muito forte, né? Que foi escrito por um autor francês. É um livro super recente, foi lançado no ano passado, aqui no Brasil, em 2021. E é um livro, assim, muito interessante, porque ele traz dados concretos. Esse autor, ele fez um compilado de pesquisas que já foram feitas no mundo inteiro a respeito da influência das mídias digitais para crianças e adolescentes. Então, ele traz dados reais, assim, dados que foram comprovados cientificamente, pesquisas que foram feitas. Ele vai cruzando dados de pesquisas para nos esclarecer como isso tem, as consequências do consumo desenfreado de telas, todas as consequências que tem trazido para as crianças e adolescentes. E aí, né, o subtítulo do livro é assim, porque pela primeira vez os filhos têm QI inferior aos dos pais. Uau. Então, é muito interessante pensar que os nossos filhos vão ter um QI inferior aos nossos por conta do uso excessivo de telas, né? Então, é uma leitura simples, não é uma leitura só para profissionais. Eu acho que todos os pais deveriam ler, todos os profissionais que trabalham com crianças e educadores deveriam ler para ter uma noção e também para entender a questão das consequências, né? Então, claro, não dá para falar tudo aqui, mas, assim, as principais consequências nas crianças e adolescentes são 3, basicamente, né? No desempenho escolar, que tem aí um déficit de desenvolvimento de linguagem, a questão do TDAH, como a gente já falou, a questão do desenvolvimento, né? Que as interações humanas elas ficam completamente comprometidas, dessa criança que não ouve o não, dessa criança que não aprende pela questão do afeto, dessa criança que não se frustra, que não sabe esperar. Então, quanto isso fica comprometido. E a questão da saúde, né? Sedentarismo, a questão da obesidade, da violência, e outras questões que são como consequência desse uso excessivo, que, na verdade, é um tema de saúde pública, né? Porque se a gente for pensar na questão do sedentarismo, dos vícios, das doenças que são ocasionadas, oriundas desse uso excessivo de tela, a gente está falando de algo que é saúde pública mesmo, que a gente tem que se preocupar muito, né? Não é só uma questão dos nossos filhos ou da escola que os nossos filhos estudam, é uma questão global. Tá. E aí você falou que tem pesquisas científicas. Qual a importância de a gente levar em consideração isso? Pesquisas científicas, porque num passado recente, a gente teve muitos questionamentos sobre isso, né? E o quão é importante, até porque você é de uma área da ciência, né? É importante porque elas nos respaldam, porque quando a gente vai para a pesquisa científica, a gente sai daquela questão do achismo. Eu acho isso, mas com meu filho não acontece isso. Mas a pesquisa científica, ela engloba uma porcentagem da população e faz aquilo por amostragem. Ela traz resultados por amostragens. Então, ainda que haja exceções,
Eu acho que a gente tem que pensar naquilo que acontece com mais frequência para que a gente possa combater e para que a gente possa prevenir, para que a gente possa pensar em ações de solução. Então, eu acho que sai desse individualismo do achismo, eu acho que é isso, com meu filho não é assim, e vai para um contexto coletivo que nos dá parâmetros. Né? Isso é muito importante, a gente ter parâmetros para a gente poder pensar o que é que a gente quer e que rumos a gente vai tomar. Então, sair do empírico, eu acho que é um pouco isso, né? Sair dessa... E aí a gente volta, né? Esse achismo, quanto cada achismo vira notícia hoje em dia. Né? Você abre lá o celular, qualquer mídia social, aquelas notícias de slogans, e às vezes você vai ler uma reportagem, não tem comprovação científica nenhuma, não tem respaldo científico nenhum. Né? É o achismo ou uma amostragem de 2, 3 pessoas que traz aquele resultado. Então, isso é muito perigoso também. Uma coisa que eu queria saber também, Ju, hoje em dia, né, o bebê nasce e já tem um Instagram dele, né? Já há uma exposição sem antes a criança ter consciência de que exista qualquer coisa, né? Ela nem escolheu isso. Ela nem escolheu isso. Quais são os efeitos e os riscos, né? Tem problema ou não é saudável, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa exposição sem a criança ter consciência disso. Eu acho que o mais grave é uma questão de segurança mesmo. Né? Uma questão de segurança da criança estar sempre muito exposta, todo lugar que vai, né? Enfim, as pessoas sempre saberem o que está acontecendo com aquela criança. Eu acho que é mais por uma questão de segurança. Eu penso que se for algo controlado, algo que tenha um bom senso, porque todo mundo quer postar uma foto com os filhos, né? Eu acho que isso é natural, isso não acho que não seja saudável. Sim. Mas eu acho que o que não é saudável é a exposição excessiva e o fornecimento de informações excessivas. Aí eu acho que não é seguro e quando a criança tiver acesso a isso, ela pode ficar constrangida. Né? Quando a criança, por exemplo, aprender a ler, né? Ou aquela coisa assim, sei lá, vou dar um exemplo assim, não é o meu caso, mas assim, se eu posto muita coisa da minha filha, eu encontro com alguém na rua que vê as minhas postagens e fala alguma coisa para minha filha, né, a respeito de uma situação que aconteceu. Pode ser um pouco constrangedor para a criança, uma pessoa que ela nem conhece, nem sabe quem é, ter acesso a uma informação dela que ela não teve a escolha de fornecer ou não aquela informação. Então, eu acho que principalmente por essas 2 questões, a segurança e o constrangimento quando essa criança tiver entendimento para saber. Para entender que ela está sendo exposta de uma maneira que ela não escolheu. Entendi. E se for ao contrário, no sentido de que é um adolescente, só que os pais se expõem muito a uma exposição grande, talvez até uma vida pública, existe alguma reação que pode gerar ali no adolescente? Pode, mas aí eu acho que se for uma questão de necessidade, por exemplo, pais que têm uma vida pública, tem que conversar muito com esse adolescente, né? E talvez pensar naquilo que vai escrever, naquilo que vai postar, para que não exponha esse adolescente. Porque, às vezes, são ossos do ofício, né? Às vezes é uma necessidade, é chato, mas é uma necessidade. E eu penso que sempre a questão do diálogo, da conversa e da verdade, numa linguagem que aquela criança ou aquele adolescente entendam, pode prevenir muitas questões futuras, muitas consequências futuras. Então, falar abertamente, né? A necessidade da exposição, mas expor o menos possível. Entendi. Esses dias a gente foi ao cinema, né? E aí agora tem uma sessão no cinema que as mães podem levar as crianças pequenas, bebê de colo, inclusive. Então, o som é mais baixo, tem uma iluminação ali. Isso já seria um estímulo negativo para o bebê? Ou ainda não? Então, é que eu entendo. A gente tem que pensar no objetivo disso, porque também tem a sessão de cinema para crianças com autismo. Né? Também tem, eu já vi, eu nunca participei, mas eu já vi em alguns lugares, que também tem estímulos menores para que as crianças possam se sentir mais à vontade, né? Porque a criança autista, com muitos estímulos, ela pode, né, ter alguma crise. É que eu entendo que o objetivo, se eu não me engano, se chama Cine Materna. O objetivo disso é que as mães voltem a ter vida social depois do nascimento dos filhos. Porque depois que o filho nasce, a gente não sabe quem a gente é, né? Eu falo que a gente fica um tempo meio louca, assim, até voltar. Então, se for uma coisa pontual, porque daí a gente fala que é uma exposição passiva às telas. Por quê? Porque a criança não está assistindo. Um bebezinho, ele não vai assistir aquilo lá. Mas ele vai estar passivamente naquele ambiente onde tem tela. Se for uma questão muito pontual, nossa, uma vez no ano eu fiz isso, 2 vezes no ano eu fiz isso, não vai gerar um problema muito grande. E pensando que o objetivo é esse, né? Que as mães possam sair de casa, possam voltar a ter vida social, possam interagir com outras mães e também estarem no lugar onde elas não vão ser criticadas pelo barulho dos filhos. Porque essa é uma questão muito grande. Aqui eu vou falar como mãe.
A gente recebe olhares e comentários muito negativos quando uma criança é criança. Quando uma criança corre, uma criança grita, uma criança brinca, uma criança pula, uma criança, né, faz qualquer coisa. Então, por isso que os pais enfiam muito o celular na criança, para que a criança fique quieta e eles não recebam nenhum tipo de crítica. É claro, aí eu não estou dizendo que a criança não tem que ter limite, que a criança vai no restaurante e sai derrubando prato, correndo, batendo em garçom. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma criança está no restaurante e querer subir na cadeira, e querer brincar, e querer correr, ela está sendo criança, né? É só isso que está acontecendo, nós só está sendo criança. Mas aí nós, que somos pais, a gente recebe alguns... Eu não ligo, mas eu sei que tem pais que ligam, né? Alguns julgamentos, algumas críticas, algumas falas ou alguns olhares de reprovação para a criança estar lá como se a criança estivesse atrapalhando, né? Alguma coisa assim. Só que as pessoas esquecem que a criança é um sujeito de direitos como todas as outras, que tem direito de estar em lugares públicos e que a criança é um ser... Ela não é um menino adulto, ela é um ser espontâneo. Ela é um ser que está em desenvolvimento, né? Então, acho que nós, enquanto sociedade, também temos que olhar para isso, né? Que a presença das crianças nos locais é saudável, é garantido por lei e deve ser uma coisa bacana também para os pais, porque senão a gente não sai de casa, né? Se a minha filha não puder correr, não puder brincar, não puder cantar, não puder levar a boneca dela para dar comida para a boneca no restaurante, fazer sujeira, né? A gente não sai de casa. Então, eu acho que a intenção desses... eventos, vamos dizer assim, para mães com bebês é mais essa. Mas que, claro, não deve ser frequente. Se for uma coisa pontual, é uma exposição, mas é uma exposição passiva. E não deve ser frequente para que não interfira diretamente no desenvolvimento desse bebê. Eu citei aqui que a gente, pelo menos eu, sou de uma época que não tinha rede social. Uhum. E aí começou ali, primeiro aquelas de comunicação, MSN, Orkut. Depois o Orkut. E aí, com o Orkut... Era só no computador e nem todo mundo tinha computador, né? Então, tinha as lan houses, né? E aí o pessoal... Era muito comum chegar na casa de alguém e falar, abre meu Orkut para eu ver se tem alguma mensagem, alguma coisa. Desta época para cá, começou a ver esse estímulo de deixa eu dar uma olhada na rede social para ver se tem alguma coisa. Né? E até os especialistas dizem que é aquela ideia que eu vou perder alguma coisa. Se eu não olhar, eu vou perder alguma coisa importante. E normalmente não tem nada importante lá. Né? Nada que você não possa olhar depois, ou se não olhar, não vai mudar a sua vida. E eu lembro, né, aqui, testemunho pessoal, que eu lembro que quando a gente namorava, antes de casar, eu ficava muito no celular, né? Foi uma reclamação da Cibele. Né? Então, ó, eu quero casar, mas eu quero um marido. E eu acho que eu melhorei um pouquinho, né? É porque hoje ele utiliza como um trabalho, mas nos horários específicos, então não compromete. Mas antes era um estímulo para ele mesmo. Então, o tempo todo ele estava com o celular para cima, aberto. A gente parava no restaurante, tinha muito essa relação com o celular. Até a ponto de, às vezes, no carro pegar e, às vezes, ser até perigoso ali, um acidente, né? Aliás, quantos relatos de pessoas que teve uma notificação, foi olhar o celular e acabou tendo um acidente. E, assim, só concluindo, hoje eu cuido das redes sociais, então isso também diminuiu o peso dele, porque ele tinha que cuidar de muitas coisas. Então, um dos motivos dele sempre estar com o celular é porque ele tinha que dar conta de tudo. Então, a gente dividiu essa tarefa e isso também se tornou mais equilibrado, né? Agora, eu já sou o oposto. O Instagram vai morrer se ele não me falar, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa olhar os directs, né? Porque eu já acabo esquecendo que ele existe, né? Enfim, mas eu já me sinto parte dessa geração muito estimulada ali pelas redes sociais. Aliás, tem até alguns filmes na Netflix, né, falando sobre isso, sobre quando eles lançaram ali a timeline infinita, né, que a pessoa vai virando ali, ela não tem fim, para estimular. E toda rede social ela tem um intuito de segurar você naquela plataforma, ali naquele lugar. Pegando o nosso público-alvo maior, que são jovens e adolescentes. Um jovem, um adolescente que essas questões, o videogame, a rede social, o celular, está atrapalhando na vida dela, seja social, seja na escola. Onde ela deve procurar ajuda? O que ela deve fazer? Às vezes ela está tentando se livrar, mas é um vício. Eu acho que quando entende que já é algo patológico, tem que buscar ajuda terapêutica, né? Tem que buscar o atendimento psicológico. Por quê? A gente tem que entender qual é a função disso na vida daquele sujeito. A gente tem que entender que espaço, que lugar
esse acesso constante à mídia digital está ocupando na vida daquele sujeito. Né? Geralmente são alguns casos de alguns jovens adolescentes que estão mais deprimidos, que têm questões com as famílias, que têm traumas que não foram tratados de maneira adequada, né? Porque isso só vira um vício se a gente tiver algo dentro para alimentar esse vício. Né? Senão, o meu Instagram também, Sibeli, eu só posto porque é o meu cartão de visita hoje. Eu nem tenho Instagram pessoal, eu só tenho Instagram profissional. Né? Mas assim, tem vezes que eu falo, gente, eu preciso postar, porque as pessoas precisam saber que eu estou viva, que eu estou trabalhando, que eu estou atendendo, né? Que eu tenho horário na agenda. Mas assim, qual é a função que isso ocupa na nossa vida? Né? O que significa estar atrelado o tempo todo à rede social? Por que eu não posso ter a sensação de que eu estou perdendo alguma coisa? E se eu perder? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E se eu perder, o que vai acontecer? Né? Porque essa constância em ter que estar conectado em tudo o tempo todo. E eu costumo dizer que quanto mais para fora a gente olha, quanto mais mídia, menos a gente olha para dentro. Né? Quanto mais distrações a gente tem lá fora, menos a gente tem a intencionalidade de olhar para dentro. E se a gente não quer olhar para dentro, é porque tem alguma coisa que está doendo. Né? Então, o que está doendo? E aí, isso num processo terapêutico é possível de olhar. É possível de contemplar, é possível de ressignificar, é possível entender qual a função de cada coisa, né, de cada comportamento na vida daquele sujeito e pensar numa mudança, como se fosse daí um processo de abstinência mesmo, fazer o caminho inverso, né, de abstinência para que ele possa voltar a ter um uso adequado, um uso saudável da mídia social, porque a gente também não pode ser hipócrita de dizer que, não, a gente não precisa disso. A gente só está aqui hoje porque tem internet que vai levar isso aqui para o mundo inteiro, para as pessoas poderem assistir. Então, é claro que se a gente fizer um uso saudável e inteligente, bom, a gente vai ser beneficiado por isso. Aqui o que a gente está discutindo é o uso não saudável, né, o uso que nos prejudica, e nós somos adultos, nós temos uma capacidade crítica e de julgamento maior em relação a isso. Agora, as crianças e adolescentes não têm. Então, nós, enquanto adultos, também temos que respaldá-las e protegê-las em relação a isso. Qual é o equilíbrio aí entre eu seguir alguém para me inspirar na história dela, por exemplo, alguém que treina, tem uma boa alimentação, e aí eu quero seguir porque eu quero ser influenciado, e a pessoa que começa a ficar ansioso por causa disso, porque a vida do outro parece melhor que a minha, parece que não acontece nada de ruim na vida do outro, né? São só os melhores cliques, os melhores momentos, né? Essa sensação que até parece que diminui, né, a pessoa, né? Parece que a pessoa ela cria uma comparação, sendo que são coisas completamente irreais e diferentes. Na prática, eu vejo que se inspirar em pessoas pode ser positivo. Claro. E a influência negativa, que é a ansiedade, parece que a minha vida é pior do que todo mundo, tá meio óbvio, mas eu queria que você comentasse como que a pessoa começa a perceber isso, né? Como que seria um alerta para a pessoa? Eu percebo que quando a pessoa já tem uma autoimagem distorcida, né? Então, é uma pessoa que já não está satisfeita com ela mesma, que ela vai procurar fora padrões dos quais ela quer imitar. Não é nem se inspirar e seguir, mas é imitar. E aí, quando isso começa a trazer esses sentimentos, né, dessa autoimagem distorcida, dessa baixa autoestima, depressivos mesmo, né? Ansiosos, depressivos. A pessoa fica muito estressada, muito alterada quando vê algo. Aí a gente tem que pensar numa intervenção e também pensar numa questão de realidade, porque a gente só vai postar aquilo que é bom, aquilo que é legal, o dia que a gente, né, fez escova no cabelo, que a gente se maquiou, que a gente se arrumou, a gente não posta a hora que a gente acorda, né? Não, a gente posta aquilo que tá bom. Então, eu acho que pensar que mídia social não é a verdade, não é a realidade. É como a questão da pornografia, por exemplo. Qual a grande questão hoje da pornografia? A pornografia não é sexo. E aí, essas crianças e adolescentes que crescem assistindo pornografia, quando eles iniciam a vida sexual, eles acham que é aquilo que vai acontecer. Né? Por quê? Porque eles entendem o virtual como verdade. Eles entendem aquilo que não é real, né? O virtual que não é real, como verdade, como aquilo que é real. Normalizando algumas coisas que não eram para ser. Isso. E aí, em tudo, né? Por exemplo, na questão da pornografia, na questão... Essa questão fitness hoje é muito grande também, né? De treino, de tomar suplemento, de alimentação, criação de filhos, comparação entre mães, né? Porque meu filho não come doce, porque meu filho não vê tela, porque meu filho usa fralda ecológica, porque meu filho come banga e o seu não come. Então, isso parece uma coisa simples, mas se isso for gerando, né, um sentimento de culpa, um sentimento de inferioridade, uma baixa autoestima, uma autoimagem deturpada, é o momento da gente fazer uma intervenção, né? Então, se a gente conseguir já diminuir imediatamente o uso das telas, e se a gente não conseguir sozinho procurar uma ajuda para entender qual função isso está ocupando na minha vida. Isso é muito importante. Eu vejo também muito importante a pessoa começar a filtrar quem ela segue. Com certeza. Que vozes você está deixando falar sobre a sua vida, né? Isso é tão importante, não tenha dúvida. Às vezes tem uma pessoa que eu sigo, se eu vejo um post dela que eu já não concordo, eu paro de seguir na hora. Né?
Se aquilo me incomodou, todos os outros posts podem ter sido legais. Se aquilo me incomodou, eu já paro de seguir na hora. Isso é uma questão de saúde mental, né? Isso é uma questão de capacidade da gente dizer não, capacidade de colocar um limite nas relações que a gente estabelece. Na vida pessoal não dá para fazer assim, né? Não é tão simples assim. Mas na rede social é muito simples, né? Se não gostou, vai lá, deixa de seguir, pronto, né? Isso preserva a nossa saúde mental. Mas até que ponto, aí é uma dúvida minha, até que ponto esse incômodo, talvez fosse ali um confronto, não seria positivo? Então, mas aí é uma linha muito tênue. Né? Aí a gente tem que fazer uma autoanálise muito grande para saber se é um confronto ou se é um incômodo. Ou se, por exemplo, é um confronto à minha comodidade ou se é um confronto aos meus princípios. Aí também é diferente. Né? Então, de repente, sei lá, vamos pensar na questão espiritual mesmo. Né? Um pastor que vai confrontar o pecado, vai confrontar uma inércia espiritual. Aquilo me incomoda porque eu não quero sair desse lugar. Agora, se é uma pessoa que vai confrontar os meus princípios espirituais, aí tudo bem. Né? Uma pessoa que está pregando outra coisa que eu não concordo. E aí tem que entrar um filtro mesmo. E até na psicologia, por exemplo, tem muitos psicólogos, né? Vou falar da minha profissão, que postam cada coisa que eu falo, gente, eu não quero ver isso, sabe? Isso não condiz com o que eu vejo no meu código de ética, isso não condiz com o exercício ético da profissão, e eu não quero contribuir com isso. Eu vou lá e deixo de seguir. Né? Então, acho que... Mas não porque ele falou alguma coisa que talvez me incomode e eu precise repensar na minha profissão, mas porque realmente eu vejo que está fora daquele contexto que é adequado para o exercício da nossa profissão. Então, tem que ter esse filtro, não é fácil, não é simples, mas aí eu acho que é um movimento introspectivo mesmo, né? De autoanálise para a gente poder decidir o que vale a pena, o que não vale, o que nos acrescenta e o que não nos acrescenta. Né? E no caso da pessoa que é a influência, né? No caso do produtor de conteúdo. A gente já viu casos, né? Eu me lembrei, não sei nem porquê, mas eu me lembrei de um caso de uma moça, acho que uns 2 anos atrás, ela ia se casar e o marido abandonou ela no casamento. E ela entrou casando sozinha. E foi, assim, muito triste. E depois de 2 dias, infelizmente, virou uma piada, né? Na internet, todo mundo começou a eu acho que eu lembro desse satirizar caso. ela e ela se matou, né? E infelizmente ela se matou, né? E justamente porque ela até chegou a tentar se justificar, tentar dizer, né? Conversar e tal, mas acredito que aquela tenha sido uma fuga dela para ela tentar se sentir melhor, né? E infelizmente aconteceu essa tragédia. Mas a gente já viu não só esse caso, né, como outros casos de pessoas que infelizmente se suicidaram por uma pressão social ali nas mídias sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto pra gente, até para entender esse equilíbrio, porque a gente também é produtor de conteúdo, né? E a gente às vezes também se sente pressionado de, nossa, a gente precisa postar alguma coisa, nossa, a gente precisa fazer algo novo, o algoritmo, isso, tem tudo isso. Nossa, né? Esse post caiu a quantidade de seguidores, esse engajou mais, né? E são 2 assuntos aí, acho que importantes, né? No sentido de que, às vezes, a pessoa tem que transformar a própria identidade para se enquadrar numa questão social ou para se enquadrar no algoritmo. Porque a gente sabe que hoje a rede social nos quer como escravo, às vezes, né? Daqueles números, daquele engajamento. E a gente precisa de uma vida social comum, fora, né? Uma vida real. Então, como que a gente pode manter esse equilíbrio? Como é que a gente pode identificar que a gente está passando do ponto? Quando que a gente começa a notar que isso está mudando quem a gente é para que a gente se torne mais aceito? Eu queria que você conversasse, né? Falasse um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante também. É muito importante, é tão delicado e difícil de saber esse limite, né? Mas eu costumo dizer que o limite sempre é o nosso sofrimento. Então, qual que é o sinal de alerta? Isso começou a me angustiar, isso começou a me deprimir, eu comecei a sofrer, isso começou a me trazer uma imagem distorcida de quem eu sou. É um momento de alerta. É o momento da gente olhar e verificar que rota a gente vai ter que seguir. Se a gente vai ter que mudar de rumo ou se a gente permanece naquele mesmo lugar. Então, eu entendo que o nível de sofrimento, ele nos sinaliza muita coisa, para qualquer coisa na vida. Né? Eu costumo dizer que é o nosso sinal de alerta. Então, se aquilo está me trazendo um desgaste emocional, né, uma má qualidade de vida, está interferindo nas minhas relações, está provocando essa deturpação de identidade, como você falou, aí é o momento da gente parar.
Né? E eu nem estou dizendo parar para todo sempre, mas eu estou dizendo parar naquele momento, olhar para a situação que está acontecendo, projetar o que você quer de futuro e ressignificar para que você possa continuar sem adoecer. Porque o que a gente vê é isso, né? Exatamente. A gente chega a ver, né, pessoas que acabaram indo para o hospital, simplesmente apagou. Nossa, mas o que aconteceu? Não sei, estava no lugar fazendo um trabalho, simplesmente apaguei. E aí você vê a pessoa no hospital, depois a gente vê muito essa questão. Agora, quando que por exemplo, né? Nossa, eu estou muito cansado, mas eu tenho uma responsabilidade, não, eu preciso ir lá e fazer. Quando que isso é, na verdade, respeitar o compromisso que você tem e quando que eu preciso ver que, não, eu realmente estou cansado, eu preciso ter essa pausa? Também depende de cada pessoa, né? Porque eu acho que esse limite, e esse limite, Sibeli, eu acho que é algo que a gente vai descobrindo e construindo ao longo do tempo. E isso vai mudando também ao longo do tempo. Por exemplo, depois que eu me tornei mãe, as minhas prioridades mudaram. Né? Eu trabalho muito menos, eu trabalhava 14 horas por dia antes dela nascer. Depois que ela nasceu, eu trabalho 6 horas por dia. Né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que... Prioridade, eu acho que a palavra-chave é prioridade. Né? O que é prioridade? E entender que isso vai se mudando de acordo com as estações da nossa vida. A gente vai passando por estações. Né? Então, quando a gente é jovem, solteiro, a gente tem muito tempo, a gente tem muita energia. Depois que a gente começa a namorar, já diminui. Aí a gente casa, outras prioridades. Vem filhos, outras prioridades. Né? Quando a gente só faz faculdade, a gente tem um time. Quando a gente está fazendo faculdade, estágio, trabalho, é outro time. Então, eu entendo que é ter esse olhar introspectivo, essa autoanálise, entre aspas, né? Mas ter esse olhar introspectivo, conseguir analisar o momento da vida que a gente está vivendo e entender. É que quando é uma questão profissional, eu acho um pouco mais delicado porque exige, né? Então, assim, eu não quero postar, mas se eu tivesse que levantar e ir para o escritório, eu iria, né? Então, quando é profissional, eu acho um pouco mais delicado porque a gente acaba tendo que fazer e aí entra naquela coisa. A vida de adulto não é fazer só o que a gente quer, mas é fazer o que a gente precisa. Mas isso não significa que a gente tem que ultrapassar os nossos limites, né? Então, assim, a gente tem muitas vezes faz além do que a gente gostaria, porque são compromissos que a gente assume, mas não significa que a gente tem que ultrapassar o nosso limite, porque quando a gente ultrapassa o nosso limite, qual que é a consequência? O adoecimento, seja físico ou emocional. É fato, né? A consequência vai ser essa. Então, acho que é entender o nível de sofrimento que isso está me trazendo e poder ter esse olhar, né, para si mesmo, entender que função aquilo está ocupando na sua vida e prioridades. Eu acho que prioridade é uma palavra que deve estar na nossa vida, né? Principalmente agora com essa questão de rede social, né? Qual é a prioridade? E a prioridade de hoje, né? A prioridade de agora, né? Então, minha filha está me chamando para brincar. Qual é a prioridade? Brincar com ela ou responder uma mensagem de WhatsApp? Então, aí a gente faz escolhas. Né? Para quem está passando por um cancelamento virtual, um linchamento virtual, qual é a melhor... Saída, as melhores talvez? escolhas que ela deve fazer? É ficar na rede social, é sair, é responder? Gente, isso é tão triste, né? Quando a gente ouve casos assim. Mas porque o cancelamento, ele praticamente não dá direito de resposta à pessoa. Né? A pessoa ela é tão bombardeada que nada do que ela fale para tentar se justificar é possível de mudar a opinião das pessoas. Eu vou falar em termos de saúde mental. Eu penso que imediatamente seria se afastar. Né? Naquele momento seria se afastar de rede social, não ler comentários, não interagir mais para ler aqueles comentários que possam trazer, né, esse tipo de sentimento de hostilidade, de agressão, dessa violência verbal, porque vai piorar para a pessoa. Então, se afasta um pouco, cuida de si, vai fazer uma terapia, né, procura outras coisas que você goste de fazer que não estejam vinculadas à questão da mídia social e, quando se sentir preparado, volta numa outra pegada, num outro momento, né, porque tem que se preservar, senão o adoecimento vem. E no caso da pessoa que provoca uma polêmica para ela, para que ela gere um engajamento, isso pode gerar um problema depois, psicologicamente? Se ela não der conta das consequências, sim. Mas vamos pensar antes. Por que ela tem que gerar uma polêmica? Né? Que função está ocupando na vida dela? Porque a grande verdade, Sibeli, é que assim, as redes sociais, elas democratizaram essa questão da fama. Antes, quem é que aparecia em televisão, jornal e revista? Nessa época era a revista, né? Da Capricho, né? Atrevida, os testes, né? Quem vai ser o seu namorado, enfim. E quem estava na capa das revistas? Só as pessoas famosas. E hoje em dia, as mídias sociais democratizaram. Todo mundo tem um perfil. Todo mundo conhece a sua intimidade, se você deixar. Né? Então, eu acho que a nossa busca
por esse reconhecimento, por estar na mídia, por ser conhecido, é a busca por esse status, por essa fama. Mas essa busca tem um vazio lá atrás, que a gente está querendo preencher com isso, né? E aí, eu acho que a gente tem que começar em todo esse processo. No processo terapêutico, é possível olhar para isso, né? Quais vazios são esses? O que está te levando o tempo todo a querer estar na mídia, a buscar, a chamar a atenção, ainda que seja de uma maneira assim, né? Uma fake news, que hoje é muito comum, a gente está em tempos políticos, né? O Brasil totalmente polarizado, então, dos dois lados tem tudo isso que leva uma pessoa a querer jogar uma informação dessas na mídia para chamar a atenção para si. Ela está querendo comunicar algo com esse comportamento, né? Mas aí também entra a questão da dificuldade de reconhecer as emoções, como eu falei no começo. Então, quando a gente não sabe reconhecer aquilo que a gente vive, as nossas emoções, os nossos vazios, a gente só vai andando com a maré, a gente vai no vento, né? Na direção que o vento nos leva. Então, eu acho que parar e poder olhar para as próprias questões é o que vai nos resguardar de cair nessas ciladas que são tão fáceis na rede social. Tem uma questão também que eu acho que seria importante a gente levantar, que é quando a criança ou adolescente faz a própria rede social, seja né, TikTok, Instagram. E que talvez até seria proibido ali de ter, mas ela faz. Porque a maioria das redes sociais tem um limite de idade, né? Mas a gente vê muitas crianças, tal. Algumas delas fazem vídeos e fotos escondidos dos pais, né? Por causa da questão do uso do celular que está o tempo todo, né? Quais são os riscos que essa criança corre? São muitos, mas eu acho que principalmente o risco é das pessoas do outro lado da tela, né? Quando a gente fala em criança, aí eu acho que a questão de abusos, pedofilia, o risco é muito grande nesse sentido. Por quê? Porque daí a gente parte do princípio de que esses pais não estão tendo conhecimento do que está acontecendo. E se eles não têm conhecimento, eles não sabem com quem os filhos estão falando, que tipo de conversa está sendo gerada, os riscos que essas crianças estão correndo. E aí a gente vai dar um passo para trás. A importância do vínculo entre pais e filhos, né? Porque se é uma criança que tem vínculo com esses pais, provavelmente ela não vai fazer isso escondido. Pode ser que faça, pode, mas é menos provável, né? E aí, a questão da segurança também está aí. Porque uma criança que tem vínculo com os pais, uma criança que tem conversa, que tem diálogo, que confia nos pais, se acontecer alguma coisa, ela vai contar para esses pais. Esses pais vão poder defendê-la, ajudá-la a protegê-la. Agora, se é uma criança que não tem esse vínculo, que cresce o tempo todo no celular, que só se vincula com amigos virtuais, ela não vai contar para os pais. Então, ela está exposta a esses riscos, a esses crimes virtuais, né, que a gente sabe que existem. E aí a gente também tem dificuldade de resgatar essa criança desse lugar de novo, né? Sim. Porque para ela é um estímulo já... Porque a gente vê que não é só a própria criança que faz, né? Mas o coleguinha, um amigo, né? Na escola, todo mundo faz a dancinha, né? E aí isso também, para ela, é não se sentir em comunidade, né? Porque se todo mundo faz, por que eu não posso fazer, né? E aí ela tendo essa restrição dos pais, isso também vai gerando muitos conflitos, né? E por isso que a gente tem que trabalhar muito na questão da identidade das crianças, né? Porque, invariavelmente, elas vão passar por esse lugar, em algum momento da vida, né? Todo mundo faz, eu não faço. Na nossa época, a nossa mãe só falava, você não é todo mundo, né? Era só isso. Mas todo mundo vai da festa, você não é todo mundo, você não vai. Hoje em dia, isso não é muito aceitável pelas crianças e adolescentes, né? Porque eles querem ter esse senso de pertencimento. Mas se a gente trabalha desde bebezinhos, desde pequenininhos, a identidade das crianças, porque a grande questão hoje é essa, as identidades, elas estão vulneráveis e deturpadas, né? Então, se a gente trabalha desde cedo quem essa criança é, a importância que ela tem, o quanto ela é amada, o quanto ela é querida, o quanto ela pode confiar naquele núcleo familiar, ela provavelmente, e tudo eu falo provavelmente porque é muito subjetivo, né? Mas ela provavelmente não vai precisar estar nesse lugar de fazer o que todo mundo faz para se sentir aceita e amada, porque ela já sabe que ela é aceita e amada mesmo que ela não esteja lá, né? Então, é muito importante a gente trabalhar a identidade das crianças e dos adolescentes. Eu falo crianças porque começa na infância, né? Na adolescência já está finalizando a construção dessa identidade. Mas o quanto é importante trabalhar isso para que quando elas se depararem com esses momentos desafiadores, elas possam se manter firmes no posicionamento delas, né? Entendi. Existe pelo menos eu já dei uma pesquisada, uma tendência, que aí vai ter que se observar se é isso mesmo, que adolescentes estão saindo dessas redes sociais maiores, onde só se posta o lado bom, muito filtro. Então, não é a vida real, para redes sociais onde eu mostro a minha vida mais real, onde tem mais autenticidade, né? Sem filtros, sem transformações, só o que está acontecendo no momento, é a realidade. Isso, logicamente, vai trazer talvez um novo tempo, novos estudos e tal. Mas
também a gente poderia considerar normal jovens, principalmente jovens e adolescentes que não querem ter rede social, não querem fazer parte do que todo mundo está vivendo. Isso seria normal num tempo como hoje? É exceção, mas não é porque é exceção que não é normal. Seria mais saudável, na verdade. Tá. Né? Eu acho que daí são adolescentes e jovens que preferem esse contato humano, real, do que o virtual. Né? Eu atendo adolescentes que têm essa dificuldade de estar nesse lugar, né? Que falam, eu não posso, eu não gosto, eu não sei mexer em celular, eu não quero. Tá lá. E não tem problema nenhum. Né? Eu acho que isso é muito da identidade, não tem problema nenhum. Porque a gente tem a falsa sensação de que os adolescentes ou jovens que têm o domínio sobre isso têm mais a questão da sociabilidade, tem mais interação social, tem mais a questão da comunicação. Não necessariamente, porque a comunicação virtual é diferente da comunicação pessoal, né? Então, não, eles não são jovens que têm nenhum tipo de problema, de maneira alguma, mas aí eles vão ter que se relacionar com os iguais, porque daí eles vão se identificar com aqueles que também não têm tanta facilidade, não têm tanto desejo de estar nas redes sociais para que eles consigam ter interações mais bacanas. Até porque não se relaciona, né? Quem não está na rede social e quem está na rede social geralmente não pertence ao mesmo grupo, não consegue se relacionar. Entendi. Como líder de jovens, hoje talvez o maior problema relatado seja a pornografia, o acesso muito fácil à pornografia. Coisa que há 12 anos atrás, quando eu comecei, não era tanto. Né? E acho que até mais antigo, né? Líderes mais antigos, o que era pornografia? Era uma revista Playboy. Né? Hoje é pornografia pesada. Né? E me parece que até crianças, né? É mais cedo que elas estão tendo esse contato. Estou saindo do ambiente cristão aqui, porque eu estou falando de liderança cristã. Fora, seria esse o maior problema ou existe um outro? Da pornografia? Não, em relação ao meio digital, a esse acesso. Hoje, o maior problema seria o acesso à pornografia? Seria hoje o mais sério? Sim, porque os adolescentes que estão começando a se identificar sexualmente, eles procuram por informação onde? Google, né? E onde o Google vai direcionar? Para pornografia. Então, eu percebo que sim, né? Eu percebo que a maior parte dos pais me relatam isso, dos pais dos adolescentes que eu atendo, né? A questão da pornografia, a questão... e aí entram várias questões, né? Da homossexualidade, da heterossexualidade, porque pornografia com crianças, em grupo, né? E aí, enfim, todas essas novas modalidades que cada dia é uma coisa nova que a gente nem dá conta de acompanhar. Mas porque a questão da curiosidade sexual, ela é natural e saudável no adolescente. Todo adolescente tem essa curiosidade, é natural e é saudável que tenha para que lá na frente ele possa desenvolver isso de maneira prática nas relações, na relação que ele vai ter dentro do casamento. Mas a questão é que essa curiosidade está levando eles a buscarem em lugares que não são apropriados. Porque antes, quando a gente tinha curiosidade, a gente perguntava, conversava, né, com a amiga, né? Eu sei que com pai e mãe a gente tem mais vergonha de falar, mas com o líder, com um amigo mais velho, com o tio, né? A gente conversava. E hoje a gente não precisa mais desse contato, desse diálogo. A gente vai direto na fonte, só que, como eu falei no começo, o problema é que essa fonte é deturpada, essa fonte não é a realidade. E aí vai deturpar toda uma questão de identidade sexual mais para frente. Então, é uma das grandes questões, sim. Aqui, até para ajudar líderes, e eu já passei por isso, às vezes um jovem chega com essa questão. Estou viciado em pornografia, não consigo né, até fico um tempo sem, mas volto. E, às vezes, ou quase sempre, a gente recomenda o quê? Ter outros tipos de atividade que distraiam a mente, que não ficar muito tempo sem fazer nada, porque vai te levar para aquele lugar. Tentar entender os gatilhos que levam, né? Quando eu estou triste, eu vou para aquele lugar. E, enfim, também para nós cristãos, vida devocional, tempo com Deus, leitura bíblica. E aí também tem a questão de um tratamento, de repente, acompanhamento profissional de um psicólogo. Tem mais alguma coisa... Pensando aqui nos líderes de jovens, tem mais alguma ferramenta que a gente poderia dar para eles? Eu acho que você falou praticamente tudo, né? Essa questão do gatilho é muito importante, porque a gente não acorda com o celular na mão vendo pornografia, né? Então, começa com um pensamento, começa com alguma coisa que a gente vê na televisão, né? E aí eu acho que a nossa capacidade também de autocontrole, que isso está muito livre hoje nessa geração, né? Como é tudo muito imediato, né? O prazer é muito imediato, o acesso à informação é muito imediato, a gente perdeu essa capacidade de se autocontrolar.
né? É muito difícil, por exemplo, hoje fazer dieta. Por quê? Porque tudo está muito... Você entra no iFood, você tem... Quantas possibilidades de alimento que chega na sua casa em 15 minutos, quentinho, gostoso, barato, rápido, prático, fácil, né? Que você nem suja a cozinha. Então, essa questão do limite também, eu percebo que é a maior dificuldade dos jovens, de ter esse autolimite. Mas o que ajuda a gente a ter esse autolimite? A gente perceber quais são os gatilhos. Como é que começa o pensamento para que eu tenha o desejo de pegar o celular e acessar a pornografia? Se nesse caminho eu já conseguir romper com esse ciclo, já é muita coisa. Então, identificar... né, esse percurso que eu faço até chegar no final é muito importante, mas eu acho que de tudo que você falou é isso. Mas existem algumas coisas, Ju, que são muito sutis, assim, principalmente, acho que no abuso, porque, por exemplo, a gente ouviu muito um tempo atrás, pouco tempo mesmo, de que as crianças estavam vendendo fotos dos pés no TikTok. Não sei se você ficou sabendo, porque... vendendo não, né? Mandando, né? Falei, não sei nem se há, enfim. Mas disse que existe até esse comércio, né? Mas que às vezes alguém entrava, via que era um perfil de uma criança, falava, manda uma foto do seu pezinho para mim. E aquilo, na verdade, era por conta de um desejo ali, sexual, enfim. Como que a gente... Enfim, como é que lida com uma situação assim, né? Porque existem coisas que são muito sutis, né? Mas aí é a supervisão dos pais para aquilo que as crianças estão fazendo. Exatamente. Né? Aí eu entendo que porque a criança ela não tem essa capacidade, né? Porque quando a gente fala de sexualidade infantil, às vezes, né, pensando na psicanálise, em Freud, a sexualidade infantil não é a criança tendo ato sexual, tendo discernimento daquilo que é sexual. A sexualidade infantil é a criança conhecer o próprio corpo, a criança ter sensações de prazer na boca, por exemplo, ao brincar, ao ter a diferença anatômica entre os sexos, né? Que quando a menina descobre que o menino tem pipi e ela não tem. Então, é todo esse contexto que se refere ao corpo, mas não tem essa conotação sexual. Uma criança não tem capacidade de entender que um pedófilo pode sentir prazer e se sentir excitado em ver o pezinho dela, né? Até porque isso é uma questão também de, enfim, né, de doença mental. Mas aí que entra a supervisão dos pais. Para tudo, né? A supervisão e o acompanhamento, o vínculo, estabelecer a confiança, explicar para ela, né, porque ela não pode, não deve ter acesso tão nova à mídia social, porque a internet é terra de ninguém. A gente tem uma legislação que está saindo? Tem, mas até você achar a pessoa do outro lado da tela e que ela sofra alguma punição, já aconteceu muita coisa com essa criança. Né? Então, aí nesse contexto específico que você me fala, eu acho que a maior responsabilidade é dos pais, de estarem supervisionando. Você acha que seria melhor, então, uma criança que ela não tivesse um perfil? Com certeza absoluta. Que ela não tem um perfil. Enquanto ela não tiver capacidade de discernir os riscos que ela pode correr naquele perfil, é melhor que ela não tenha. E isso aí eu tô falando, Cibele, lá para adolescência, 13, 14 anos, é que começa a ter essa... E mesmo assim, ainda tem que ter supervisão dos pais. Mesmo adolescente tem que ter supervisão dos pais. Mas uma criança, um adolescente até uns 13, 14 anos, eu indicaria que não tivesse perfil em rede social. Não tivesse acesso. Até que idade existe uma... privacidade individual do jovem, do adolescente, da criança? Porque os pais me perguntam muito isso. Tem muito isso. Eu vou entrar no quarto dele, eu vou pegar o celular, vou mexer nas coisas. Como é que a gente entende a privacidade da criança ou do adolescente, ela deve ser preservada, deve ser garantida até o ponto que ele corre algum risco. Então, o que eu oriento para os pais, né? Já teve situações de uma mãe me ligar e falar que o filho dela estava com umas falas meio estranhas, falando que a vida não fazia mais sentido, o que ela fazia? Eu falei, a primeira coisa que você vai fazer é pegar todos os dispositivos eletrônicos que ele tem e verificar os históricos dele de pesquisa no Google. Por quê? Se tiver alguma coisa que ele pesquisou, por exemplo, a suicídio, a automutilação, a gente já sabe que fonte que ele está bebendo para entender isso. Então, o que eu entendo? Tem, sim, que ter essa privacidade, né? Eu acho que nós, enquanto sujeitos, a gente tem direito a isso. Mas os pais, e aí que tá, como é que a gente percebe? O que os pais sempre me perguntam. Vínculo. Tem que ter vínculo com a criança, com o adolescente. Tem que conversar, tem que saber, tem que entender pela expressão do seu filho se ele está escondendo alguma coisa, se ele está triste, se ele não está, se aconteceu alguma coisa na escola. E essa é uma percepção muito subjetiva, né? A gente que é pai e mãe, a gente vai... Conforme a gente vai se vinculando com os filhos, a gente vai entendendo naquela vozinha, você já sabe que aconteceu alguma coisa, né? Já está com um comportamento um pouco diferente, você já percebe que tem algo acontecendo por trás. Então, isso deve ser preservado até o momento em que os pais entendem que pode ter algum risco. Aquele adolescente que passa a madrugada inteira no celular no quarto. O pai tem que dar uma olhada para ver o que ele está vendo, o que ele está pesquisando. Né? Tá com um comportamento estranho, mudou o comportamento num período muito curto de tempo, começou a aparecer com os cortes.
o pai e a mãe têm que pegar o celular e dar uma olhada para ver com quem está conversando, qual é o histórico de pesquisa no Google, com quem está falando em Instagram, WhatsApp, TikTok. Principalmente em direct, coisas Principalmente, mais que são privadas. mais... Isso, porque no perfil aberto tem poucos comentários, geralmente é no privado mesmo, né? Então, os pais, eles sempre me orientam isso. Mas eu não vou estar invadindo a privacidade do meu filho. Eu falo, então, você vai estar invadindo a privacidade se ele não estiver correndo nenhum risco, se for uma coisa simples, né? Quer tomar banho de porta fechada? Claro que pode tomar banho de porta fechada, né? Adolescente principalmente que tem muita vergonha. Mas quando percebe que tem algo por trás, um comportamento que está ficando diferente, é importante pesquisar, sim, para saber se tem alguma coisa que pode estar escondida lá no celular. O bate-papo tá bom, hein? Não, se deixar, a gente vai puxando aqui, ó. É muito amplo o assunto, né? É muito amplo. E a gente, como quer ser pais em breve, a gente também quer saber uma tudo. aula aqui. Tá muito bom esse papo. Ju, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre esse assunto? Acho que a gente falou praticamente tudo, né? Aí para quem... E assim, eu acho que é muito importante quem é pai, mãe e educador e profissional que trabalha com criança e adolescente ter acesso a essas informações, porque é da nossa prática, né? O tempo todo a gente recebe crianças e adolescentes que são muito influenciados por essas mídias digitais e pais que não sabem o que fazer com tudo isso. Então, eu oriento que leiam, né, esse livro aqui que eu trouxe como referência, pesquisem artigos na internet, vejam o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre isso, o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre isso e busquem fontes confiáveis, né? Não em achismos, não em dados empíricos, não em o que os pais me falam sobre isso, mas em fontes confiáveis, porque eu acho que a informação ela combate muito tudo isso, né? A gente pode preservar muito as crianças e adolescentes se a gente tiver a informação correta. Então, busquem conhecimento, procurem ajuda. Se perceber que o filho está com alguma dificuldade, busca um atendimento terapêutico, né? Eu acho que nós da psicologia, a gente está aí, pode ajudar muito nessa questão, que é tão atual e eu creio que veio para ficar. Eu não acredito que vai ter um regresso de toda essa invasão que a tecnologia já causou na nossa vida. Então, é algo que a gente vai ter que ficar atento para sempre. Tenho mais uma pergunta que veio agora. Claro. A liderança da igreja, até que ponto ela deve chamar os pais e comunicar algo em que aquele adolescente está trazendo? Por exemplo, viciado em pornografia. Enfim, esse líder deve comunicar aos pais? Não. Se for conversado com o adolescente e ele disser que tudo bem, sim. Eu acho porque se você fala com aquele liderado, né? Com aquele jovem, com aquele adolescente, e ele não concorda com isso, vai causar uma consequência na relação de vocês. Provavelmente ele vai perder a confiança. Então, ou, por exemplo, na questão da pornografia, ou de repente chega uma pessoa para você e fala, estou pensando em me matar, estou me cortando, enfim, estou pensando em fazer qualquer coisa que possa. E isso, inclusive, dentro do nosso sigilo ético enquanto profissionais, nós podemos quebrar o sigilo ético, que é garantido pelo Código de Ética do Psicólogo, se tiver uma situação em que o nosso paciente ele esteja nos comunicando que ele vai fazer algo contra alguém ou contra ele mesmo. Então, ainda que ele não autorize, nós podemos quebrar esse sigilo pela preservação da vida dele. Então, eu acho que é mais ou menos assim para a questão da liderança, para pensar no vínculo da confiança. Então, se você entende que é necessário aqueles pais saberem, converse com aquele jovem, explique para ele o porquê que é importante os pais saberem, né? Veja se você consegue chegar num acordo de poderem conversar todos juntos. Se ele permitir, vai ser ótimo. Se ele não permitir no primeiro momento, pode conversar de novo, mas se for alguma coisa em relação a que ele esteja se colocando em risco, aí eu acho que vale a pena contar mesmo que ele não autorize. Como, por exemplo, pensamentos suicidas, automutilação, esse tipo de coisa. Mas se for uma coisa mais íntima, conversar com ele, explicar a importância dos pais saberem, para que todo mundo possa conversar junto, né? E os pais também possam ajudar. Legal. Mais alguma pergunta, meu amor? Não, eu acho que é isso. Tá muito bem explicado e muito incrível. É isso. Então, gente, obrigado, Ju. Obrigado. Eu que agradeço. Por esse tempo, por essa mesa. Eu que agradeço. A gente aprendeu muito, né, amor? Nossa, muito. Espero que a galera também, então, não deixe de compartilhar com todo mundo aí, com o grupo da igreja, com os pais, com líderes, enfim. Isso aqui, com certeza, vai edificar e abençoar a vida de muita gente. Também não esquece de comentar aqui, né? O que foi importante para você e também outros assuntos que a gente pode conversar aqui com a psicóloga Juliana e, enfim, para a gente poder gravar outros podcasts e outros conteúdos. Para quem quer te seguir mais uma vez, Ju, onde que te acha? No Instagram, @psicojulianamarchi, se escreve Juliana Marchi, M-A-R-C-H-I. Aí pode entrar no link da minha bio, lá tem acesso a canal do YouTube, Facebook, contato pelo WhatsApp, agendamento de sessão, enfim. O Instagram tem todos os contatos mais fáceis lá para quem quiser. É isso aí, então segue lá
a psicóloga Juliana, também a gente aqui no Nós Somos de Cristo. Obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui. Obrigado, Ju. Obrigado, Ciba. Obrigado a você. Deus abençoe a sua vida e não esqueça que nós somos de Cristo.